Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição do nosso podcast que discute fenômenos psicossociais contemporâneos e a produção de subjetividades na atualidade a partir de temas pertinentes ao campo da psicologia social e seu diálogo com áreas afins. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Também coordeno o Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação. O tema do nosso podcast de hoje será as contribuições da criminologia crítica e da criminologia feminista para a problematização da questão da seletividade punitiva penal. Para isso, a gente vai fazer aqui um bate-papo dividido em duas partes. Na primeira, eu vou trazer as contribuições especificamente da criminologia crítica para pensar seletividade punitiva penal. E na segunda parte, a gente vai contar com a participação da Lúcia Bertini, que é psicóloga, atua nesse campo já há alguns anos e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC. Vamos lá, então? Para conversar sobre essa primeira parte, eu vou me valer de alguns textos sobretudo. Todos eles têm disponível na internet e vocês podem consultar caso tenham curiosidade. Um deles é o texto do Salo de Carvalho, chamado Criminologia Crítica, Dimensões, Significados e Perspectivas Atuais. Outro é o da Vera Malaguti Batista, Criminologia Crítica e Política Criminal. Também a tese de doutorado do colega Nelson Gomes Silva Júnior, chamado Política Criminal, Saberes Criminológicos e Justiça Penal, que lugar para a psicologia. E, por fim, um artigo da Camila Cardoso de Melo Prando, chamado A Criminologia Crítica no Brasil e os Estudos Críticos sobre Branquitude. Bem, para começar, eu queria falar um pouco da própria condição histórica e teórica da criminologia crítica. Ela se consolida no contexto latino-americano, sobretudo, a partir da década de 70 do século XX e, segundo o Alessandro Barata, que é uma importante referência nessa discussão da criminologia crítica, este é um campo bastante heterogêneo que comunga de uma forma nova de encarar o objeto e os problemas concernentes à questão criminal. Isso porque a criminologia crítica se caracteriza pela historicização dessa problemática criminal e por considerar a sua relação com estruturas sociais e a produção capitalista. Do ponto de vista das suas referências, a gente pode destacar aqui do ponto de vista internacional os trabalhos do Eugênio Raul Zaffaroni, da Rosa Dellomo, do próprio Louis Vaquin, que a gente já conversou em outros podcasts, do Alessandro Barata, que eu acabei de mencionar. Já do ponto de vista de referências brasileiras, a gente tem o próprio Salo de Carvalho, a Vera Malaguti Batista, ambos já citados, o Nilo Batista, a Cristina Halter, o Edson Passetti, meu amigo Pedro Paulo Bicalho, Juarez Cirino dos Santos, Orlando Zacconi e mais recentemente também merecem destaque os trabalhos e as reflexões da minha amiga Ana Vládia Holanda Cruz e da Adriana Eiko Matsumoto e do próprio Nelson Júnior, que serviu de referência também para a construção dessa conversa aqui. Como eu vinha falando, segundo o Alessandro Barata, a criminologia crítica é um campo bastante heterogêneo e comunga de uma forma nova de encarar o objeto e os problemas concernentes à questão criminal. Isso porque a criminologia crítica parte da historicização dessa problemática criminal e considera a sua relação com estruturas sociais e com a própria produção capitalista. Para Vera Malaguti Batista, a questão criminal, sob o olhar da criminologia crítica, passa a ser vista como um construto histórico-social, superando assim o paradigma etiológico, isto é, aquele paradigma focado em buscar causas da criminalidade em realidades ontológicas pré-existentes. Embora a criminologia crítica não se trate exatamente de uma escola, mas sim de um movimento prático, teórico, vasto, há alguns pontos de conexão importantes a serem destacados entre as suas correntes. Um deles seria a negação do pressuposto do delito natural, alicerçado em um paradigma causal, e o outro seria a afirmação do crime não como um fato natural, mas sim político. Então seu foco não seria mais no desviante, mas sim nas estruturas sociais, econômicas e políticas que produzem os próprios processos de criminalização e seus efeitos seletivos no corpo populacional. Então, a partir desse movimento que eu tentei fazer de situar histórica e teoricamente o campo da criminologia crítica, é importante a gente destacar dois movimentos ou dois deslocamentos teóricos importantes que forneceram as próprias condições de produção para a consolidação da criminologia crítica na América Latina e no Brasil. Um desses deslocamentos é o deslocamento do centro do problema criminológico, das causas da criminalidade para as próprias definições do que é um comportamento criminal e dos próprios pressupostos políticos e efeitos sociais dos processos de rotulação e etiquetamento. Esse deslocamento faz com que a criminalidade seja entendida como um status que se atribui a certos indivíduos e não como uma natureza propriamente.
Outro aspecto teórico importante que forneceu condições de produção do campo da criminologia crítica foi a desestabilização das bases de uma criminologia de matriz positivista, lombrosiana, que parte da ideia de que são neutros os processos criminais e a ideia de anormalidade. Parte também da ideia de que o desvio é uma qualidade do ato ou da pessoa que o realiza, legitimando, portanto, o poder punitivo e as estruturas penais, e invisibilizando as violências e desigualdades que essa maquinaria punitiva penal acaba perpetrando. Então, trata-se de um movimento de desnaturalização das noções de desvio e da criminalidade, que faz com que a própria construção da criminologia crítica se torne possível a partir de então. Então, o que eu estou tentando colocar aqui é que, do ponto de vista dos antecedentes teóricos da criminologia crítica, segundo Saulo de Carvalho, destaca-se o deslocamento do foco de investigação criminológica do desviante e do desvio para o próprio sistema de controle social, a partir de teorizações sobre conflito social. Isso implica pôr em análise as próprias condições de produção das leis penais e da seletividade da execução dessas leis. Passa-se a olhar, portanto, a partir daqui, para a dimensão das relações de poder que certas pessoas e grupos têm de determinar o que é e o que não é normal, o que é e o que não é lícito. Passa-se aqui também a criticar o fato de a criminalização atingir grupos mais vulnerabilizados e excluídos, portanto, uma criminalização seletiva, considerando as estruturas de classe, a atuação do poder político reproduzindo desigualdades e a dinâmica de exploração econômica. Vale destacar também que, do ponto de vista teórico, a criminologia crítica apresenta-se como uma criminologia materialista, que enfatiza a perspectiva histórica dos fenômenos que analisa. Como a própria Vera Malaguti Batista fala, não se trata exatamente de uma criminologia puramente marxista. Nós vemos aí muitas articulações que são realizadas nos trabalhos de criminologia crítica entre o marxismo e os estudos Foucaultianos, por exemplo, a ponto de considerarmos, segundo o Nelson Júnior, a obra Vigiar e Punir do Foucault, uma das obras importantes de referência para a construção do campo da criminologia crítica. Então, em síntese, a criminologia crítica ela pode ser vista como uma perspectiva que desconstrói alguns fundamentos-chave da criminologia positivista. E isso passa pela crítica aos fundamentos e aos pressupostos desses modelos consensuais de sociedade, a negação do postulado causal determinista do delito e do caráter patológico do delinquente, a negação do caráter científico do saber criminológico e da neutralidade do criminólogo, a invalidação dos critérios metodológicos de constatação da criminalidade, a crítica aos fundamentos e aos pressupostos do direito penal dogmático, que passa pela negação dos discursos de igualdade e imparcialidade na eleição dos bens jurídicos, a crítica às diretrizes operacionais das agências e das instituições do sistema punitivo, tudo isso pensando com o Saulo de Carvalho, no artigo que eu mencionei no início da minha fala. A demonstração do caráter seletivo da incidência do controle penal, a demonstração das contradições existentes entre as funções reais exercidas pelo sistema penal e as funções declaradas do direito penal e da criminologia, ainda com o próprio Saulo de Carvalho, a crítica ao sistema político-econômico que configura o sistema punitivo, denunciando, então, a funcionalidade do sistema penal para a manutenção do sistema capitalista, demonstrando a relação de dependência existente entre o sistema político-econômico e o sistema de controle social punitivo. Tudo isso são desconstruções que perpassam um certo momento histórico de construção da criminologia crítica. Então, isso tudo mostra que a criminologia crítica passa, num primeiro momento, pela própria desconstrução dos fundamentos da criminologia positivista e da criminologia liberal. Bom, o segundo aspecto que eu queria trazer na minha fala é a atualidade da criminologia crítica, Segundo o Saulo de Carvalho e também as outras referências que eu evidenciei aqui no começo da minha fala, especialmente a Vera Malaguti e o Nelson Júnior, a atualidade da criminologia crítica estaria na relevância do seu discurso como prática de resistência ao punitivismo e ao hiperencarceramento, e a sua forte vinculação aos movimentos de direitos humanos na América Latina e no Brasil. Isso faz da criminologia crítica uma criminologia da praxis, pensando com o Saulo de Carvalho, pela sua própria organicidade, pela sua própria vinculação com os movimentos de luta política por direitos humanos, por emancipação social, e pelo seu próprio cunho engajado na luta contra a seletividade punitiva penal. O Zaffaroni, por exemplo, tem uma discussão muito interessante sobre o direito penal do inimigo, para mostrar como favelas, populações excluídas são alvo de práticas de exceção a partir de categorias fantasmáticas, nas palavras da Vera Malaguti Batista, como traficante, inimigo, terrorista, que pertenceriam nessa construção fantasmagórica a um eixo do mal, E aí eu queria trazer algumas falas, especialmente da Vera Malaguti Batista, para endossar isso, Ela diz nesse artigo que eu mencionei no início: a que ordem servir?
na periferia do capitalismo e no Brasil em particular, tudo isso vai se agregar ao genocídio colonizador, às marcas da escravidão, à república nunca consolidada, ao Estado previdenciário já malhado antes de nascer, aos paradoxos da cidadania. Devemos ser os criminólogos que formularão as políticas criminais de ordem necessária à reprodução do capital videofinanceiro, ou estaremos na trincheira da resistência à barbárie? Para os que estão na nossa trincheira, lembramos-nos das indicações estratégicas da política criminal do imprescindível Alessandro Barata. E aí ela vai citar algumas indicações estratégicas para estar nessa frente de resistência ao incremento punitivo penal e à barbarização da nossa vida. 1. Não reduzir a política de transformação social à política penal. 2. Entender que o sistema penal é ontologicamente desigual. A seletividade faz parte da sua natureza. 3. Lutar pela abolição da pena privativa de liberdade. 4. Travar a batalha cultural e subjetiva contra a legitimação do direito desigual, através das campanhas de lei e ordem. Na discussão sobre a questão criminal no Brasil de hoje, segue ela. Não importa que o extermínio, a violência contra os moradores de favela e os sem terra, a tortura e o isolamento nas prisões não tenham nenhum efeito sobre as condições reais de segurança. Não importa que quanto mais prendemos, torturamos e matamos, não melhore em nada a situação dos nossos jardins cercados. A brutalidade e o extermínio fazem sentido por si. Trata-se de um engajamento subjetivo à barbárie. É por isso que a criminologia do senso comum vai precisar de filósofos, psicanalistas, antropólogos e sociólogos que destilem emoções baratas. O importante é que a população não se identifique e não se compadeça da face negra e pobre da questão criminal no Brasil contemporâneo. Uma terceira questão que eu queria trazer, a partir da minha fala, seriam os desdobramentos das formulações da criminologia crítica em políticas criminais alternativas no Brasil e na América Latina. Essas alternativas, políticas criminais, são bastante diversas, como o próprio texto do Saulo de Carvalho traz. Vão desde o garantismo penal até o uso alternativo do direito penal mínimo e o próprio abolicionismo penal. O que há de comum, digamos assim, que fio entrelaça essas diversas e vastas políticas criminais alternativas advindas dos estudos em criminologia crítica? Segundo o Saulo de Carvalho, esse fio comum corresponde à crítica ao próprio punitivismo. Então, o que há de comum seria a contração dessa lógica punitiva e o entendimento da questão criminal como um conjunto de racionalidades, programas e tecnologias governamentais voltadas à gestão de indivíduos e populações. Um quarto ponto que eu queria trazer seria pautar como é que a psicologia poderia se valer de contribuições desse campo de reflexão multidisciplinar, que é o campo da criminologia crítica, para embasar a sua atuação nesse campo bastante complexo, que é o campo da justiça penal, que é o campo da política criminal. Para isso, eu vou me valer fundamentalmente das reflexões trazidas na tese do Nelson Júnior. Uma primeira pista de uma incursão crítica da psicologia nesse campo, da política criminal, da justiça penal, seria fugir das ilusões das ilusões de reintegração, ressocialização e reeducação. Fugir também do lugar que muitas vezes é demandado a nós, da psicologia, de aprimorar as engrenagens punitivo-penais. Fugir da aposta da eficácia da prisão em transformar essa figura fantasmagórica do criminoso na imagem mitificada do cidadão de bem. Rejeitar também a individualização da questão criminal e a sua patologização, a patologização dos sujeitos, que passa também muitas vezes pela culpabilização familiar nos discursos recorrentes neste campo. Uma outra pista é afirmar a laicidade da psicologia, não enveredar por caminhos do proselitismo e do fundamentalismo, que são uma ameaça aí no nosso contexto brasileiro, A psicologia sendo tomada aí como um campo de disputa de projetos proselitistas, fundamentalistas, reacionários, e isso passa também por implicar a psicologia de maneira contundente a defesa de direitos humanos, alargando essa noção de humano para todas, todos e todes, e não apenas para essa figura do cidadão de bem, que tem muito a ver com a própria branquitude, A própria branquitude, como humanidade universal, como pretensa humanidade universal, cria racializadamente a figura do negro, a figura do branco e, neste processo, a figura do cidadão de bem, muitas vezes preponderantemente identificado por um padrão cis, hétero, patriarcal, branco. Por fim, eu queria destacar alguns desdobramentos teóricos e algumas atualidades desse campo da criminologia crítica, especialmente no contexto brasileiro e latino-americano.
Por certo, surgem novas correntes críticas na criminologia crítica, e uma delas é a própria criminologia feminista, que vai ser destacada melhor pela Lúcia Bertini na segunda parte desse nosso podcast. E aí, nesta parte, eu queria me valer muito do trabalho, do artigo da Camila de Melo Prando, que eu mencionei no início da minha fala, né? Nesse trabalho, a Camila ela chama atenção para os efeitos da branquitude nos escritos da própria criminologia crítica no Brasil. Ela interpela esse campo pelo que ela chama de ausência da tematização da questão racial ou do uso ainda restrito da categoria raça nas análises sobre o controle penal. Ela faz essa interpelação a partir dos estudos críticos sobre branquitude, sustentando, então, que o tema da raça, na condição de efeito normativo da branquitude, como mencionei anteriormente, é marcado pela análise do negro como um outro racializado, tomando como uma variável causal explicativa que essencializaria a população negra e não identificaria nesta população sujeitos políticos, né? Então, é um uso muito limitado e problemático da própria discussão racial. Eu vou seguir agora, nesses desdobramentos atuais da criminologia crítica, nesta pontuação sobre a necessidade de aprimorar o debate sobre questões raciais neste campo, né, a partir das pistas trazidas pelas reflexões da Camila de Melo Prando. A Camila ela traz uma reflexão muito importante nesse artigo, que é a seguinte: haveria como nos lançarmos a pensar no processo de crítica criminológica a produção de um saber da periferia da periferia? Queremos dizer, há outras institucionalidades a serem mobilizadas na produção do saber criminológico, outras gramáticas a serem incorporadas no processo de saber sobre o controle penal, outros grupos, outras condições de escuta a serem demarcadas no registro do poder e verdade do nosso saber? Então, o que a Camila faz é fundamentalmente interpelar as próprias gramáticas raciais produzidas pela criminologia crítica, né? Ela vai situar que na criminologia positivista a gramática racial aparecia, especialmente ali nos fins do século XIX e início do século XX, na forma de uma codificação para classificar e hierarquizar negros e indígenas, tomando-os como inferiores e produzindo-os como inferiores. Ela também situa que numa espécie de primeira onda, no que ela chama de primeira onda da criminologia crítica no Brasil, que ali situando isso na década de 70, a gramática racial ela se deu muito a partir do que ela chama de não ditos, né? Isto é, ela diluía a questão racial na categoria luta de classes. No que ela chama de segunda onda da criminologia crítica no Brasil, que vai ali da década de 80 até o começo dos anos 2000, e muito pela influência de autores latino-americanos, né, como o próprio Raul Zaffaroni, Rosa Delomo, essas investigações elas acabam incorporando categorias importantes, como a categoria da colonialidade, do poder colonial, e situa que a questão racial começa a ser abordada nesse período, embora ainda de modo marginal. Já no que ela chama de terceira onda da criminologia crítica no Brasil, que vem desde a década de 90 até os dias atuais, as questões de raça e também as questões de gênero passam a ser mais tematizadas, passam a ser mais tomadas como um elemento importante para a gente pensar a seletividade punitivo-penal, juntamente com a própria questão da classe social, que já era abordada em outras ocasiões. E a Camila ela situa muito bem o trabalho pioneiro da Ana Flausina, né, que traz à tona a própria análise estrutural da questão racial no processo de criminalização e na produção da criminologia crítica. Segundo a Ana Flausina, a categoria raça é usada como mais uma variável pela criminologia crítica para explicar o processo de seletividade do controle penal, mas ainda resta uma lacuna de reconhecer a questão racial como um elemento estruturante do próprio funcionamento do controle punitivo, nas palavras da Camila Prando. Como eu destaquei, a Camila Prando ela usa os estudos críticos da branquitude para fazer uma interpelação da criminologia crítica e para pensar desdobramentos que a aprimorem. E no trabalho dela, a branquitude aparece entendida em três dimensões. A primeira, uma dimensão crítico-estrutural e cultural da ordem social, na qual, nas palavras dela, se analisa o lugar normativo da branquitude nas questões de justiça social. A segunda dimensão seria uma dimensão relacional, em que direitos, posições e privilégios se organizam em uma economia de poder racial, juntamente com marcadores de gênero, sexualidade, classe. E uma terceira dimensão seria a dimensão contextual, em que, também nas palavras dela, o poder normativo branco é analisado em relação com os processos coloniais de formação dos estados e divisão social do trabalho. Então ela toma fundamentalmente a branquitude, os estudos críticos da branquitude e a branquitude em sua dimensão relacional e de crítica cultural, aplicando-a ao campo da produção da criminologia crítica para explorar como as investigações da criminologia crítica ainda apresentam muito fortemente o efeito da branquitude.
E aí ela destaca, né? É possível, nas palavras dela, é possível arriscar a identificação de ao menos 2 efeitos da lógica e métodos brancos na produção do conhecimento neste campo da criminologia crítica. Ambas as formas contêm pressupostos semelhantes. Tratam em seus estudos da categoria raça e não das relações raciais, e invisibilizam a norma branca que escreve, pesquisa e produz seus resultados no campo. Isso é uma pista importante para a gente. A primeira forma seria a apresentação da raça como identificação do outro. Quando a categoria raça é anunciada nos estudos críticos da branquitude, isso nas palavras da Camila Prando, ela aparece para nomear o negro. Raça não serve para nomear o branco que escreve. Ela é uma variável identificada com a população negra que figura justaposta e diluída, ainda nas palavras da Camila Prando, ao lado de tantas outras variáveis a que se atribui a seletividade, como classe e gênero. Raça é uma categoria fixa que identifica o outro racializado. A raça, então, pertenceria ao negro e não exatamente também ao branco, e é entendida como uma categoria fixa e não relacional, segundo a Camila Prando, nos estudos da criminologia crítica. A segunda forma de tratar a raça se dá pela resistência de tratar do outro racializado, o negro, como sujeito político. E ela complementa, como um sujeito da academia. Nas palavras da Camila Prando, o corpo negro para os estudos criminológicos é o objeto do controle penal. Mesmo que em tom de denúncia, o outro racializado narrado pela academia criminológica branca é um outro homogêneo, quase dado por morto. Então ela vai, nesse momento, dialogar exatamente com a Spivak, na sua discussão sobre pode o subalterno falar. E aí ela traz a seguinte reflexão de fechamento. Incorporar os outros racializados implica teórico e politicamente. 1. É conhecer os efeitos da branquitude na própria produção da criminologia crítica. 2. Promover ativamente espaços para que outras perspectivas, vivências e articulações perfurem a narrativa tradicional do controle penal com a potência de gramáticas mais democráticas. Então esse é o grande desafio da gente, que no campo da psicologia busca articulações com esse campo da criminologia crítica, que é bastante potente, traz muitos avanços, mas pode avançar ainda muito mais. Nesta direção, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso podcast, em que a Lúcia Bertini vai falar sobre um desses avanços, que é a discussão da criminologia crítica feminista. Um abraço, pessoal. Passarinho no ninho, tudo envelheceu, pobre no buraco, palavra morreu. Você que é muito vivo, me diga qual é o novo, me diga qual é o novo, me diga qual é o novo. Novo, me diga qual é o novo, me diga. Olá, pessoal, aqui é Lúcia Bertini, doutoranda, estagiária de docência da disciplina de alteridade e subjetividade, sob orientação do professor João Paulo. Dando continuidade à fala do professor, que abordou a criminologia crítica e seus conceitos, vou abordar a criminologia feminista, defendida por muitas feministas sob a perspectiva, neste caso aqui da minha abordagem, da professora Soraya Mendes, que é advogada, criminalista e pesquisadora carioca. Ela, assim como outros autores contemporâneos, preconiza que se justifique a existência de uma criminologia feminista abordando seus paradigmas aqui em função de uma perspectiva de gênero e das violências específicas perpetradas contra as mulheres. Soraya parte do feminismo como teoria crítica capaz de sustentar a análise do poder punitivo no que diz respeito a mulheres especificamente, apontando a existência de um sistema de custódia que vai apresentar aí, nas palavras dela, um conjunto de condicionantes baseado no gênero, coordenadamente articulados pelo Estado, pela sociedade e pela família ao longo dos processos de criminalização e vitimização das mulheres. Ela vai apontar, então, que a realidade de que a maioria dos trabalhos que existem no Brasil sobre a condição feminina, seja considerando a mulher aí autora de crimes ou como vítima, sempre tomam por base paradigmas criminológicos que se distanciam muito do que já se pôde avançar com relação à epistemologia feminista. Assim, ela vai nos apresentar as origens, então, de um não-lugar, na verdade, construído para a mulher desde o século XIII, com a Inquisição. O criminologista Raul Zaffaroni, autor importante latino-americano da criminologia crítica, vai descrever o nascimento do poder punitivo, quando também vai se consolidar uma narrativa forte a respeito das mulheres, consideradas verdadeiras agentes do mal que precisam ser eliminadas. Isso é registrado num livro clássico dessa época que se chama O Martelo das Feiticeiras, que virou uma espécie de manual de caça às bruxas de verdade na época
e ele vai até se dirigir a juízes para saberem como é que se reconhece a bruxa nos seus disfarces e vai expor todos os seus malefícios e em seguida também ensina como agir legalmente contra elas e, consequentemente, inquiri-las e, obviamente, condená-las. No Brasil, esse livro foi publicado, e é interessante, né, nos anos 90, com a apresentação da feminista Rosemarie Muraro, em que ela vai explicar as origens do patriarcado e a associação como o modo não mais nômade dos povos, pois a agricultura e o poder dos homens sobre as mulheres se instalaram a serviço dos interesses econômicos da época. A Soraya nos conta sobre tudo o que passou a ser condenado na mulher, a partir de então, né? Nessa forma de se vestir ou de se ocupar com os afazeres não domésticos, tudo isso as tornava possíveis articuladoras de maldades. E elas representavam efetivamente uma ameaça hostil ao próprio cristianismo, né? Consequentemente, à estrutura patriarcal. Nas palavras de Delumet, que ela cita, dizia-se que as mulheres eram sempre mais fracas e manter a sua fé, eram mais fracas na mente e no corpo e por isso tinham uma predisposição para praticar o mal. Tá aí então a origem do mal. Aqui se constrói o poder punitivo sobre as mulheres, que vai durar muito tempo, séculos, né? Sob as bênçãos desses saberes aí, teológico, jurídico e médico, e que não foi superado nem pelo iluminismo no século XVIII, pois apesar de ter sido um período humanitário, né, pouco significou para as mulheres, na verdade, invisibilizadas nessa condição, condenadas aí a uma reclusão, ou como criminosas, bruxas e pecadoras em essência, em casa ou em conventos. Então, na Idade Moderna, a mulher recebe também, de novo, né, a característica lombroso, né, uma referência da criminologia clássica, né, o professor deve ter falado, em um livro chamado La Donna Delinquente, obra em que ele vai elencar as características das mulheres criminosas, aquelas mesmas descritas lá em cima, usando estigmas corporais recorrentes entre os delinquentes, no caso dos homens, e no caso das mulheres, além das características físicas, a periculosidade sempre esteve associada, conforme Lombroso, a elementos de ordem valorativa. Valores tais como a malícia, a capacidade de sedução, a tendência à fofoca, né, maledicência, dentre outros estigmas. No caso das mulheres, então, ao lado dessa conformação física, essa quantidade de características morais, que são as mesmas, mais uma vez, afirmadas desde a Inquisição. E, de fato, esse estigma se mantém e a criminologia feminista vai explicar isso. As mulheres não podem ser criminosas. E se forem, independentes do crime, da parte dos juízes, elas têm sempre penas mais longas. Estudos já demonstram essa realidade. E ainda antes, presas, elas já são condenadas pelas próprias famílias que abandonam, via de regra, essas mulheres no cárcere. Numa análise das mulheres nas prisões, a gente pode encontrar aí uma boa síntese dessa situação atualíssima no surgimento super tardio de legislações quaisquer a respeito das mulheres encarceradas. Vamos ver aqui que a política nacional e também os dados Infopem são muito recentes. A Política Nacional de Atenção a Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Regressas do Sistema Prisional data de 2014. A tradução das regras de Bangkok, que tem uma versão oficial pela primeira vez lançada em português em 2016, quando se comemorava o Dia da Mulher, né? É um documento que traz diretrizes para o tratamento de mulheres presas. As regras de Bangkok foram definidas em 2010 e foram publicadas somente em 2016 aqui no Brasil. E aí a nossa realidade que nós temos é que a população carcerária e feminina foi aumentar em 15 anos no Brasil em torno de 567%. Se atribui a esse aumento importantíssimo a partir principalmente da emissão da nova lei de drogas, que a princípio seria alvissareira para dividir aí os usuários e os traficantes, quando não o fez. E realmente a grande maioria das mulheres aí, dentre as diversas posições, né, subalternas dentro do próprio negócio do tráfico, elas são mulas das drogas, ou seja, elas vão levar uma pequena quantidade para daí fazer um disfarce, né, para que estrategicamente elas sejam presas e mais em seguida um outro traficante maior traga uma quantidade que vai passar desapercebida por autoridades. Isso é uma estratégia usando as mulheres. A gente tem essa mulher constituída em uma massa de manobra para a realização de transportes e crimes em maior escala.
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que faz pesquisas importantes aqui no Brasil, acaba indicando que a divisão de gênero não vai se limitar ao mercado formal de trabalho, mas também vai se mostrar presente na própria organização do tráfico, marcada pela vulnerabilidade da mulher, do feminino. Compreende-se aqui, então, que a mulher ela é desamparada em todos os âmbitos, seja no domínio legal, seja no próprio campo da ilegalidade. Para terminar, queria aqui lembrar que no próximo dia 28 de setembro deve ser o dia da luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. Um debate super atual e complexo, em que mais uma vez a condição da mulher, os direitos sobre o seu corpo e a noção de delito são desafios para que a gente possa, na nossa sociedade, discutir e superar. Eu termino com a recomendação de uma mulher criminóloga, que é essa que eu vinha estudando, e a favor da criminologia feminista, né, de que conversamos e refletimos, indicando que esse assunto é, sem sombra de dúvida, uma das formas de transformação de mentalidades e realidades. Simplesmente conversar sobre isso é muito importante e é saber que essa condição é uma condição que não é natural, é uma condição estruturada a serviço desde interesses econômicos, religiosos, como já foi falado. Por enquanto é isso, obrigada, um abraço. Me diga qual é o novo, me diga qual é, me diga qual é o novo, me diga qual é. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Obrigado, Lúcia, pela tua contribuição. Importante demais esse debate. Obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Espero que as discussões que a gente tentou trazer possam ajudar no seu percurso de reflexão, movimentação nesse campo. Espero que a gente se encontre na próxima edição com mais um tema. Seguimos traçando vários planos. Até mais! Vamos que vamos.